Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar de uma nota da AproSoja Brasil que preocupa o setor produtivo agrícola nessa próxima safra. Eu vou conversar com Francisco Medeiros, ele é o presidente da Peixe BR e nós vamos falar de um tema muito importante, a situação da piscicultura no Brasil e a importação de peixes. Você vai ver que a multinacional Cargill comprou fábricas de carnes bovina e suína lá nos Estados Unidos. Vou conversar com Henrique Bassani, ele é agrônomo, e nós vamos falar do Cinturão Agrícola do Distrito Federal, que será palco da abertura oficial da colheita da soja em Goiás. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma nota da AproSoja Brasil que preocupa o setor produtivo agrícola. A Associação Brasileira de Produtores de Soja e Milho, AproSoja Brasil, divulgou uma nota com recomendações aos sojicultores brasileiros. A entidade destaca que o movimento de queda de preços, os elevados custos de produção e a queda de produtividade na safra atual demandam cautela antes do fechamento de negócios nos próximos meses. Assim, a associação recomenda aos produtores que adotem prudência, que não realizem vendas imediatas nem vendas futuras, não adiantem compras por pressão das empresas e não façam investimentos ou programação para ampliação de área. Em especial, que não façam compras de fertilizantes cujos preços aumentaram nas últimas 3 safras e ainda não voltaram ao patamar normal para uma boa relação de troca. Esta última recomendação vale também para sementes e defensivos. A entidade afirma que houve redução de 33% da receita da atividade em comparação com a safra, por conta dos preços atuais estarem abaixo dos R$ 100 por saca, pela primeira vez em 3 anos. O início do plantio da safra 23-24, as contas estavam dando algum lucro ou empatando em algumas praças, se houvesse uma boa produtividade. Porém, com as perdas em função de fatores climáticos, as margens já estão negativas em muitos estados. Tomando o Mato Grosso como exemplo, o dado do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, apresentado agora na última semana de janeiro, na Câmara Setorial da Soja, para análise de sensibilidade da margem da soja, apontava para a cotação de R$ 100 a saca e produtividade estimada pelo órgão de 50 sacas por hectare. A margem de lucro seria de R$ 128, já indicando incapacidade de pagamento de parcelas de investimentos. Contudo, ao considerar a região de Sorriso como exemplo, a soja está cotada na região em torno de R$ 94, o que retorna a margem negativa com prejuízo de R$ 122 por hectare. A AproSoja Brasil lembra que a colheita ainda não atingiu 25% da área em nível nacional e que os produtores ainda enfrentam alta incidência de doenças, anomalias fisiológicas e prognóstico climático pouco animador. E por conta desses fatores, ainda são esperadas perdas maiores para a safra. No caso do Mato Grosso, a média estimada pela AproSoja é de 49 sacas por hectare até o momento. E agora eu vou conversar com Francisco Medeiros. Francisco Medeiros é o presidente da Peixe BR e nós vamos falar de um tema importante, a situação da piscicultura no país e a importação de peixes. Francisco Medeiros, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante e um setor que vem crescendo muito, mas com preocupação devido à importação. Bom dia, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todos aqueles ouvintes e também os que estão vendo o programa, seja aqui do estado de Goiás ou no Brasil inteiro.
Realmente, o agronegócio brasileiro é um dia de alegria, um dia de susto, e no caso da piscicultura, que faz parte desse agro, não é diferente. Bom, a piscicultura, nesses últimos 5 anos, parece que está dando um salto positivo e o Brasil vem despontando aí como um grande player nesse setor. De repente surge aí, Brasil importa peixe do Vietnã. Aí colocou todo mundo cutucar a caixa de marimbondo. Foi mais ou menos isso? É exatamente isso. Se a gente considerar a análise dos últimos 10 anos, a taxa de crescimento da piscicultura no Brasil ela é superior a todas as outras proteínas de origem animal, suínos, bovinos, ovos e leite, crescimentos percentuais. O que significa que nós estamos fazendo bem o nosso dever de casa. E somos extremamente competitivos, porque aqui temos as melhores tecnologias e, como se diz assim, os melhores resultados zootecnia do mundo. E por que, então, que a gente se assusta com a importação do Vietnã? Bom, um dos problemas maiores são os aspectos sanitários. Nós temos uma enfermidade lá, que no Brasil é área livre, e caso ela chegue no Brasil, dificilmente vai existir vida após a chegada desse vírus aqui no Brasil. Bom, e consequentemente vai prejudicar uma gama enorme de produtores, principalmente pequenos e médios produtores. Claro, segundo o IBGE, 98% dos produtores brasileiros são considerados pequenos produtores. E esses são eliminados automaticamente. As grandes empresas verticalizadas e as grandes cooperativas conseguem se manter por um determinado tempo, haja vista que eles têm competitividade para ir para o mercado internacional para exportar. Mas o mercado também não absorve toda a produção que nós temos aqui no Brasil. Por isso, a preocupação, ou seja, o governo tem que se preocupar não só com essa questão sanitária, mas com a atividade aqui no Brasil, que nos últimos anos cresceu graças ao próprio setor produtivo que fez os seus investimentos. Hoje, como é que está a situação da piscicultura no Brasil? Está em crescimento? Tem perspectivas ótimas? Quais são os principais estados e aí que podiam fomentar essa atividade? Olha, como eu falei para vocês, é a proteína animal que mais cresceu nos últimos 10 anos. Então, assim, ela continua uma curva de crescimento bastante significativa. Dentro dos peixes de cultivo, a tilápia representa 65% disso. E tem crescido 2 dígitos ao ano, ou seja, nós nunca tivemos na história brasileira uma proteína animal que tenha mantido uma taxa de crescimento de 2 dígitos ao ano, principalmente em função das condições de ambiente no Brasil e do empreendedor do agronegócio brasileiro. Então, se a gente analisa somente a atividade dentro do Brasil e nas nossas condições, é uma atividade que tem suas dificuldades no dia a dia, questões de crédito, juros, problemas ambientais, problemas sanitários, mas que está crescendo e está crescendo muito bem, trazendo resultados, principalmente economias para o país. Para você ter uma ideia, o ano passado nós exportamos para mais de 40 países, o que significa que a atividade é bastante promissora, o que nos leva a nos tornar um líder desse setor muito próximo. Atualmente nós somos o 4º maior produtor de tilápia do mundo, mas continuando esse nível de crescimento, chegaremos ao fim dessa década como o 2º maior produtor do mundo. O que está faltando para esse setor ter assim um boom, ter um crescimento mais significativo? Olha, a gente, como diz assim, quando eu falo que a gente está crescendo mais do que todas as outras proteínas, suínos, aves, bovinos, significa que nós já estamos dentro de um boom, né? Pode crescer mais? Pode. Agora, são questões de ajuste, principalmente de questões governamentais, questões relacionadas a licenciamento ambiental e tributário dos estados. Então, assim, são questões de ajuste desse processo. A gente sempre brinca. Se o governo não atrapalhar para nós, está indo muito bem, né? É lógico que as questões relacionadas a ambiente e tributário, vamos dar um exemplo no Goiás. No Goiás, nesse momento, o ambiente tributário para a piscicultura é muito ruim, por isso que os investidores fogem do Goiás, vão para Mato Grosso do Sul, vão para Tocantins, Minas Gerais, por conta das questões tributárias e ambientais, mas aí tem muito a ver com o Estado. Hoje, os principais estados é o Paraná e São Paulo, quando se fala de tilápia,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. E de peixes nativos, nós temos Rondônia, em primeiro, Mato Grosso e Maranhão. Então, esses estados têm feito investimentos significativos, principalmente para criar um bom ambiente de negócio para o produtor. E o Goiás ainda precisa fazer essa dever de casa. Quer dizer, então aqui o problema do nosso estado, aqui do estado de Goiás, é uma questão mais política do que produtiva. Claro, o ambiente do estado do Goiás é um dos melhores, eu posso até dizer, do mundo, para se tornar um grande player na produção de tilápia, principalmente. Mas o ambiente de negócio não é bom. Vou dar um exemplo. Os principais, nós temos um núcleo ali na região de Rio Verde, Jataí e Mineiros, que é um dos principais núcleos de produção de proteína animal, suína e aves do mundo, não é nem do Brasil. Mas por quê? Porque o governo estabeleceu uma política específica. Existe uma lei que regulamenta, de incentivo. Isso não foi feito para a tilápia aí no estado do Goiás. Por isso que o estado do Goiás está ficando para trás. Tem que haver incentivo, sim, e o Goiás já tem o seu exemplo. Nós não temos uma política no Brasil tão boa quanto a do Goiás para a questão de produção, principalmente de aves, como nós temos aí. Bom, então tá aí, senhores políticos do estado de Goiás, vamos mexer esse doce, porque o setor da piscicultura pode render muitas divisas para o nosso estado e principalmente empregos, que é o que nós estamos precisando. Bom, eu conversei com Francisco Medeiros, presidente da Peixe Peixe Brasil, e nós falamos de um tema importante, um tema que está expandindo muito, que é a piscicultura. Senhor Francisco Medeiros, foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes, porque eu sei que esse tema é fundamental para qualquer região brasileira, e eu quero deixar aqui o nosso programa aberto, o nosso programa Agronegócio aberto, para quando o senhor quiser, precisar, nós estamos aqui à sua disposição. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição e esperamos boas notícias, não só para o Goiás, mas para o Brasil. Muito obrigado, um abraço. E depois do intervalo, você vai ver que a multinacional Cargill comprou fábricas de carne bovina e suína lá nos Estados Unidos, e eu vou conversar com o Henrique Bassani. Ele é agrônomo e nós vamos falar do cinturão agrícola do Distrito Federal, que vai ser palco agora da abertura oficial da colheita da soja em Goiás. Nós voltamos já, é um minuto só. Vamos que vamos, é sexta-feira e com muitas e muitas informações no Jornal do Meio-Dia. Os registros trágicos de acidentes, cada um mais grave que o outro. E começa nessa sexta um mutirão na Defensoria Pública para quem está na luta por uma vaga em CEMEI e não consegue. E ainda, Procon descobre variação de mais de 250% nos preços de repelentes. Contamos com a sua audiência e também participação 98519-7000. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. De segunda a sexta, na melhor rádio, tem sorteio de kit churrasco todo dia. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. São kits completos com picanha, linguiça, asinha de frango e pão de alho. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. Chama pro Churras! A gente ouve porque gosta. Oferecimento, agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue agora. Mentes brilhantes. O amanhã é agora. Vestibular 2024 Unievangélica. Inscreva-se. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Pode ter certeza que a madrugada aqui nunca mais será a mesma. Segunda-feira tem Flow aqui na tela da SBT. O programa que você vai assistir conversas sobre política, religião, vários outros assuntos aí, não perde. Na terça, um debate de ideias e teorias. Este é o Inteligência Limitada. Apertem os cintos porque toda quarta-feira a gente te leva para outro planeta. Esse é o Vênus. A gente também tá aqui para deixar um ótimo recado para vocês. Toda quinta-feira tem um bate-papo bem alto astral
Central aqui no podcast Papagaio Falante. Às sextas entramos aí na sua casa com um bate-papo descontraído com as celebridades. Nós somos do Pod Delas. A partir do dia 26, após o Operação Mesquita, estreia o SBT Pod Night. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que a multinacional Cargill, ela comprou fábricas de carne bovina e carne suína lá nos Estados Unidos. A multinacional do setor de alimentos, Cargill, a fim de reforçar a presença nos Estados Unidos, ela realizou a aquisição de 2 fábricas destinadas para o processamento e venda de carnes suínas e também bovinas. O comunicado da compra ocorreu na semana passada, porém o valor do investimento ele não foi divulgado. O presidente de proteínas da Cargill lá nos Estados Unidos, Hans Kabat, ele se expressou em uma nota ao anunciar a conquista. Ele disse: com este investimento esperamos continuar a nossa parceria com as empresas Hold, Delhaize e, ao mesmo tempo, trazer produtos adicionais de alta qualidade prontos para uso para novos clientes no varejo. As indústrias adquiridas foram da Infinite Meat Solutions, que é uma subsidiária da Ahold Delhaize, lá americana, especializada na produção de carne suína e bovina, incluindo cortes de maior valor agregado, com foco no atendimento à rede varejista na região nordeste lá dos Estados Unidos. As fábricas estão localizadas em Rhodesland e também na Pensilvânia. E agora eu vou conversar com o Henrique Bassani. O Henrique ele é agrônomo da empresa Pivô e nós vamos falar do cinturão agrícola lá do Distrito Federal, que vai ser palco agora da abertura oficial da colheita da soja no estado de Goiás. Henrique Bassani, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, tá tudo bem? Bom dia, Antônio. Prazer estar aqui com você, o prazer é todo nosso. Henrique, nós sabemos que aquela região ali do Distrito Federal, do PADEF, ali fazendo divisa com Unaí, Cristalina, tal, que já está Cristalina no estado de Goiás, Minas Gerais, Unaí, tal, mas forma um grande complexo produtivo que ali a gente fala, está lá no Distrito Federal. É uma região que vem crescendo muito, né, dentro da agricultura, né? Sim, Antônio. Essa região nossa é abençoada por Deus, né, vamos falar assim, uma região de excelente altitude e também de um clima muito favorável para alta produtividade e também de qualidade de grãos, tanto para a linha de semente quanto para a linha de grãos in natura, né? Agora, vocês aí nessa região, é uma região que, vamos dizer assim, como você falou, muito abençoada, principalmente pela irrigação, né? Aí é uma das regiões que mais tem pivô Brasil pivô central no Brasil, né? Correto. A gente hoje estamos essa região, ela pega aí, vamos falar, as 3 maiores cidades hoje com área irrigada no Brasil, que seria Unaí, Paracatu e também Cristalina. Realmente, também, além do privilégio da topografia, do cenário, da altitude, tudo, a gente tem essa vantagem de ter a maior área irrigada hoje no país, está aqui na nossa região. E é também considerada uma das maiores do mundo, né? Deve ser aí a segunda ou terceira aí do mundo em termos de irrigação, né? Sim, é a terceira da América Latina aí hoje, vamos falar assim, já colocado como maior do país aí. Agora, o forte mesmo aí é soja, milho, nessa região? Aqui tem uma variedade boa, sabe? A gente tem produtores de feijão, a gente tem a cultura também do pessoal do HF, que produz alho, produz batata, mas porém o forte mesmo da região as commodities brasileiras, vamos falar assim, a soja e o milho. As que mais tem
tem área plantada aqui hoje. E agora vocês vão fazer a abertura oficial da colheita da soja. Isso. Foi um ano complicado, né? Principalmente para quem não tem irrigação. E mesmo para quem tem irrigação aí, às vezes teve regiões aí que teve problema seríssimo de água, né? Com certeza, Antônio. Esse ano a diversidade no plantio, na produtividade, a falta de água, isso daí realmente fez como se tornasse um desafio muito grande para os produtores, não só daqui da nossa região, como do país inteiro, né? Alguns lugares com mais chuva, outros lugares com menos. Então, realmente, a parte do pessoal que tem irrigação foi muito interessante para eles terem esse suporte. Também sofreram, tá? Porque a irrigação, ela também tem seu custo para poder ser aplicada, é muito interessante, mas numa estiagem muito grande assim, os custos a gente sabe que vai subir, e quanto mais custo sobe para o produtor, a conta lá no final fica pior ainda para conseguir fechar lá no final. Agora, vocês estão prevendo essa abertura quando, essa colheita? Ela já se iniciou, vamos falar assim, em pequenos pontos, porém a gente está com a previsão do dia 12, se eu não me engano agora é 12, que a gente vai fazer a inauguração, a colheita, vamos falar assim, junto com o pessoal da ProSoja ali na cintura do PADEF ali, junto na Água Brasília, que a gente vai estar dando o start da colheita do Goiás aqui. Mas praticamente já iniciou, porque nós tivemos plantios assim, totalmente fora da janela, quer dizer, foi uma salada mista nesse plantio, né? Com certeza, a gente teve plantio de 15 de outubro com plantio do dia 5 de dezembro, então a gente tem aí uma safra bem diferente, bem atípica. Vamos pegar na colheita, vamos pegar chuva boa aí, se Deus quiser, para frente, para poder estar fazendo o plantio da safra, mas realmente está bem atípico. Vai passar uma safra bem comprida aí agora, por conta dessa diferença. Qual é a previsão por hectare de produtividade aí na região? O que vocês estão esperando? A gente está esperando, em média, aí, numa casa de 65 a 70 saca por hectare médio, tá? Isso traz uma queda aí, mais ou menos uma queda esperada, em torno de 3 a 5 saca por hectare aqui, por conta dessa diversidade da chuva. Quer dizer, parece que é pouco, mas é muita coisa, né? É muita coisa. Porque é o que a gente vem falando. Mas não vai ter uma queda significativa. Nós temos um outro problema também, que é a qualidade do grão, né? Que não é aquele grão que passou por processos normais. É um grão que vai ter talvez menos peso, menos encorpado, e isso traz prejuízo. Com certeza. A gente está vendo lavouras, pessoas com alta produtividade, Antônio, que vai atingir suas metas aí de 80, 85 saca. Tem produtores aí que estão bem contentes com algumas áreas. Porém, existe aquele produtor que a gente sabe que ele, para tirar 55 sacas, 60 sacas ali vai ser muito trabalhado. Isso daí não deixa de acarretar uma incerteza muito grande na própria economia do país, né? Quer dizer, com certeza. A própria próxima safra, 24, 25, talvez até possa ficar meio comprometida também, né? Vamos falar um pouquinho da safrinha nesse ponto. Acredito eu que se pegar essa safrinha próxima nossa, a gente vai ter uma redução bem grande aqui na região, por conta do período de chuva que faltou aí. O pessoal acabou perdendo a janela de plantio para conseguir fazer a safrinha desse ano, 2024. Agora. Esse é outro abacaxi grande também que o setor vai pegar. Quer dizer, teve muita gente aí que a safrinha já é a soja, né? Sim. Tem gente aí que pode se considerar que vai fazer uma safrinha de soja. É verdade. E aí nós temos aquela máxima que às vezes não dá para entender como é que funciona o mercado. Nós estamos aí com uma queda significativa na soja, um problema sério no milho também e o preço lá embaixo. Com certeza. Realmente é uma expectativa que a gente tem de estar próximo aos produtores e entender e estar trazendo para eles cada vez maiores tecnologias para conseguir ter uma produtividade
muito boa e tentar recompensar a falta de preço de mercado com grandes produtividades. Já diziam os antigos lá de trás, vamos falar assim, que produtor bom é aquele que planta e produz bem. O preço depois a gente vê, vamos falar assim. Porém, a gente sabe que no final da história isso daí também está pesado. Mas só que agora a realidade é totalmente outra, né? Além de produzir mal, nós estamos vendendo mal. E a expectativa não é das melhores. Esse é a grande situação que nós estamos vivendo hoje, né? Com certeza. Realmente é muito adverso. Se você parar para analisar, Antônio, essa safra 23-24, ela trouxe para nós uma realidade que o produtor, acredito eu, que ele nunca tinha visto em nível de Brasil aqui, vamos falar assim, o que a gente já tinha passado. Eles não estão buscando altos valores para falar que referência 22, 21 ali, vamos falar assim, de valores de soja, não é isso nem que eles estão procurando. Eles estão procurando realmente conseguir fechar e pagar as contas do final da safra. É justamente uma entrevista que nós tivemos num programa passado aí, falando sobre recuperação judicial. Quer dizer, hoje nós estamos vendo aí que um grande grupo vai passar por infelizmente, por uma recuperação judicial. A situação não é das melhores e, oxalá, a gente consiga pelo menos pagar o custo. Se pagar, já está bom demais. A maior esperança nossa, Antônio, é que realmente isso aconteça, sabe? Que o produtor ele consiga fechar as contas, que ele consiga respirar, que a gente sabe deles, que eles são, vamos falar assim, abençoados por Deus, né? Que acordam cedo e planta sem saber se vai chover, o que vai dar ou não, mas realmente o que a gente torce é para que eles consigam fechar o seu ciclo, pensar que isso daqui é uma experiência futura para saber quais são as melhores decisões futuras também para tomar e que seja um aprendizado que traga, que eles consigam passar e superar por isso hoje. É um aprendizado que está custando muito dinheiro, muito caro, infelizmente. Muito. Bom, Henrique, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Essa preocupação, essa conversa nossa está rolando no Brasil inteiro. Com certeza. Quer dizer, poucos vão conseguir se sair bem porque tiveram a felicidade de ter chuva na hora certa e correu tudo bem, mas a maioria não está assim não, infelizmente. Mas vamos tocando a vida. Infelizmente, é desse jeito. Com certeza. Henrique, Antônio, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E pode ter certeza que as portas estarão abertas aqui do programa para quando precisar, tá bom, meu irmão? Tamo junto, precisando, dá uma passada, vem tomar um café com a gente aqui em Cristalina. Tamo na sua guarda, Antônio. Um abraço, obrigado. Obrigado, você. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Para criar inimigos, não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que pensa. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.